Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio no ar com Elas é Assim, o podcast que abre portas aqui para você vir contar a sua história, aí de repente compartilhar conosco. Eu me chamo Michela Moma e hoje o convidado de hoje é super interessante, né, Dani? Vocês vão querer ficar até o final dessa entrevista. Vai ser uma aula. Michela, você já pensou em ser perita na sua área? Nunca pensei. Hoje nós teremos uma aula aqui com o Fernando Arias. Ele tem diversas formações, então vou ler um pouquinho aqui sobre ele. Fernando Arias, nosso convidado, administrador, perito judicial, entre tantas outras formações, ele foi ali consolidando um instituto que foi inaugurado agora em janeiro de 2025, o IBPJude, Instituto Brasileiro de Perícia Judicial. E ele veio aqui contar pra gente como tantas profissões, mais de 50 profissões, podem ser capazes de você ali escalonar a sua empresa em faturamento, criar visibilidade e você se tornar um perito técnico na sua área. Portanto, seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no programa, obrigado pelo convite. Espero que hoje esse podcast possa ajudar todas as pessoas no Brasil e profissionais liberais a se tornarem peritos judiciais sem a necessidade de concurso público. Fernando, a Dani comentou aqui na abertura sobre as 50 profissões. Fala um pouco pra gente sobre essas profissões. Vamos lá. Todo profissional liberal que tem uma profissão regulamentada por lei pode se tornar perito judicial. O perito judicial é um profissional que auxilia o juiz dentro do Tribunal de Justiça para questões técnicas, seja questões técnicas na medicina, na odontologia, na psiquiatria, na psicologia, administração, contabilidade. Então, assim, o perito judicial é um profissional técnico, habilitado através de órgão de classe, que ele vai prestar serviços para os tribunais de justiça, trazendo a verdade de fatos para auxiliar o juiz, para que o juiz tome a decisão. O perito não toma decisão nenhuma, mas ele traz a verdade de fatos, construindo uma prova que a gente chama de laudo pericial, e através disso o juiz toma uma decisão sobre um tema específico. Então, são mais de 50 profissões, você pode citar algumas e é uma oportunidade da pessoa fazer os laudos, que existe também um termo ali, um valor em faturamento que ela pode ganhar por laudo, além de criar um faturamento maior para a empresa dela, ter visibilidade. Cita ali algumas profissões que as pessoas nem imaginam que possam se tornar peritos e conta algum caso pra gente. Vamos lá. Profissões que podem ser peritos, todas aquelas com profissões regulamentadas. Exemplo, o enfermeiro, ele pode ser perito judicial. O pedagogo, ele pode ser perito judicial. Mas o enfermeiro aonde? Quando a gente fala de administração de medicamentos, quem administra medicamentos muitas vezes são os enfermeiros. Então, assim, será que aquele medicamento, quando ele está interagindo com outro, pode dar algum tipo de problema? Ou se deu algum problema, foi pela interação de medicamentos? Então, isso o enfermeiro pode trazer um laudo para o juiz para poder explicar coisas sobre isso, né? Fazer a auditoria em prontuários, né? Então, são coisas que o enfermeiro pode fazer. Então, assim, falar, mas o enfermeiro não é coisa do médico? Não, a legislação permite que o enfermeiro, porque ele tem todo o conhecimento para administração de medicamentos. Então, ele pode ser perito, sim. Tá? No caso de pedagogos, né? A gente tem bastante pedagogos por aí, professores, mestres. De acordo com a lei, ele pode verificar material didático dentro das escolas. Então, vira e mexe, a gente vê algumas polêmicas aí sobre material didáticos em escolas públicas, privadas, etc., sobre ideologias, né? Então, aí, às vezes, cabe um perito pedagogo para analisar a metodologia e o que está sendo passado. Então, o pedagogo, ele pode emitir laudos periciais. Inclusive, o pedagogo, ele pode ver numa guarda de crianças, né? De quem vai ficar com a guarda, se é o pai ou a mãe, por questões educacionais. Geralmente o pessoal vai atrás somente de médicos, engenheiros. E olha só o que você acabou de falar sobre a guarda. Uma questão ali civil que o advogado vai cuidar e um pedagogo poder intervir. Uma oportunidade, assim, enorme. Exato, exato. Então, assim, todas as áreas. Uma outra área também, vamos supor, o químico. Ele pode ser chamado para poder ver a poluição de rios. Se aquele produto químico que a empresa está jogando os dejetos, se está tendo algum tipo de poluição, o que está acontecendo com o meio ambiente. Então, o químico ele pode tanto defender uma empresa, como também acusar uma empresa sobre os danos ao meio ambiente. Tá? Então, todas as profissões têm o seu perito judicial e isso não precisa de concurso público. Olha que interessante, É o que né? você vai falar aqui pra gente sobre o curso
que você propõe ali para o pessoal se tornar o perito. Conta um pouco do curso para a gente, Fernando. O curso de perícia judicial para profissionais liberais, ele surgiu com um desmembramento do curso de perícia judicial para administradores, que eu lancei um curso primeiro de perícia judicial para administradores e percebi que os profissionais liberais começaram a procurar mais. Eu quero ser perito também. Tem perícia para dentista, para médicos, para engenheiros? Eu falei, está aí a oportunidade. Eu formatei um novo curso de perícia judicial para profissionais liberais, onde está embasado no CPC, Código de Processo Civil. Então, eu ensino todo o rito processual, coisas que não ensinam na faculdade, quando a gente faz administração, contabilidade, odontologia, a gente não vê essa parte jurídica dentro da matéria. Então, eu criei isso, explicando de uma forma muito simples, de uma forma muito didática, de como o perito se tornar, como o profissional se tornar perito judicial sem a necessidade de concurso público. E para isso está escrito no artigo 156 do CPC, que os profissionais liberais, devidamente inscritos em órgãos de classes, serão nomeados como perito judicial e não precisa de concurso público, que é uma nomeação, ser nomeado para um processo específico. Então, a partir desse curso online, Sim. as pessoas podem adquirir, estudar e se tornar um perito. Sim. A gente vai deixar só no final as redes do Fernando para vocês assistirem. Inclusive, é um curso com 60 horas. Existem dezenas de cursos no mercado. Até faço um alerta para as pessoas, antes de adquirir cursos de perícia judicial, procurem saber quem que é o perito, aonde é a instituição, se é válido, se o conselho de classe ele reconhece, se os tribunais estão aceitando esse tipo de curso. Existe curso de perícia judicial até por R$10 na internet. E aí, quando vai ver, a pessoa não tem a formação. Não tem a formação, criou através de inteligência artificial, é só enganação. Mas assim, a pessoa pagar R$10 num curso, não dá para esperar muita coisa, né? Barato sai caro, aquele ditado que é verdadeiro. Ô, Fernando, e assim, existe uma grande diferença do judicial para o criminal. Explica pra gente. Sim, muito boa pergunta. Tá? As pessoas confundem o perito judicial com o criminal. O perito criminal, obrigatoriamente, ele é da polícia. Então, requer concurso público. Você precisa passar na prova do concurso público para a polícia, aí você se torna um perito criminal. Normalmente, as áreas da perícia criminal é a medicina, a odontologia e a gente tem a contabilidade também, né? São algumas áreas, salvo engano, deve ter psicologia também. Então, para ser perito criminal, normalmente são essas áreas. Só que a ideia é através de concurso público, tá? Agora, o perito judicial, ele é como se fosse um consultor do juiz para questões técnicas. Seja na área de química, biologia, biomedicina, medicina veterinária, entre outras áreas. Então, o juiz, antes de tomar uma decisão, ele pede um auxílio, né, para um perito de uma área específica para produzir uma prova para que o juiz tome uma decisão de uma forma mais assertiva e justa. E sobre os honorários? A gente está falando aqui de faturamento, além de visibilidade. Você acha que a pessoa ali se formando, atuando com os laudos, ela consegue viver só disso? Sim. É uma remuneração muito boa, inclusive para pessoas recém-formadas, né? A pessoa às vezes fica procurando emprego, trabalho dentro de empresas. O perito judicial, ele é um profissional liberal, como médico, como advogado e outras profissões. Então imagina só, vamos falar de um médico veterinário, né? Ele pode, assim que ele se forma, ele tira o CRMV, que é a carteira de identidade dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e através disso ele já está apto para poder atuar como médico veterinário. Então ele fez estágio, ele sabe fazer os análises e tudo mais. A partir do momento que ele conhece o rito processual, tá? Que é o que a gente oferece dentro do curso, ensinar a fazer uma petição, ensinar a montar um laudo, como estruturar um laudo, como responder um quesito. Quesito são as perguntas técnicas, né? Ele pode ganhar dinheiro com isso. Então ele não ganha só dinheiro com a construção do laudo, mas ele ganha dinheiro também com assessoria, com a consultoria, com perguntas técnicas. Uma vez eu fui contratado só para montar quesitos. Era um engenheiro que ele fez um trabalho, o cliente não quis pagar depois os honorários de performance dele, ele cobrou os honorários iniciais e depois tinha os honorários de performance pelo êxito, né? E tinha cerca de R$100 mil para pagar para esse engenheiro, porque ele trouxe uma redução nas contas da empresa de mais de 11 milhões. E a empresa não quis pagar esses 11 mil reais, esses 100 mil reais. E ele me chamou para poder elaborar perguntas estratégicas para que o perito do juiz pudesse rever o caso. Então, eu ganhei 5 mil reais
só para fazer perguntas, não foi nem um laudo. Foi para criar perguntas estratégicas. Então, olha só, eu posso ganhar dinheiro com laudo, eu posso ganhar dinheiro com assessoria, e eu posso ganhar dinheiro fazendo quesitos técnicos. Eu fiz isso em um dia de trabalho, 8 horinhas de trabalho. Perguntas estratégicas. Foram cerca de 4, 5 horas para ler todo o processo, e depois mais umas 3 horas para poder elaborar as perguntas. Que legal. E no curso, você também ensina a precificar? Sim, eu ensino a precificar. Inclusive, eu forneço uma tabela de honorários, tá? Uma planilha, onde você vai preencher a planilha, tudo prontinho, e ele já calcula os honorários para você, mediante ao valor que você colocar dos honorários. Os honorários, eles estão de acordo com o órgão de classe. Da mesma forma que um advogado, ele segue o Estatuto da OAB, para precificar os honorários, assim tem a psicologia, os engenheiros, todo órgão de classe ele dá uma tabela de honorários sugestiva, né? Então eu mostro cada tabela de cada órgão de classe e eu ensino a como precificar isso. A média, só para a gente já deixar claro, vai de R$400 a R$700 a hora de trabalho. Então um laudo, você vai elaborar aí, vamos supor, 10 horas de trabalho entre leitura de laudo, leitura do processo, confecção do laudo, confecções de planilhas e tudo mais. Vamos colocar 10 horas a R$400, foram R$4.000 para um dia de trabalho. Maravilha. Uma ótima segunda fonte de renda, né? Sim, pode ser uma segunda fonte de renda, mas se você fizer 3, 4 dentro do mês, pode ser sua principal renda. Principal renda, é verdade. E Fernando, o que difere, assim, o curioso do habilitado? Vamos lá. O curioso dentro da perícia, né? São pessoas que fazem esses cursos aí de R$10, né? E acham que já pode ser perito judicial. O perito judicial, ele é somente aquele que é nomeado pelo juiz nos processos judiciais, né? Esse é o perito oficial do juízo. As demais pessoas atuam como assistente técnico, tá? O assistente técnico, ele é o que vai dar respaldo para as partes no processo, né? E existe algumas diferenças entre laudos, tá? O laudo, ele é só confeccionado pelo perito judicial. O assistente técnico, ele faz um parecer. Então, quando eu vejo um assistente técnico já colocar no cabeçalho que é um laudo, já caiu em descrença do meu lado. Porque no máximo ele vai fazer um parecer técnico. Então, são pequenas palavras, nomenclaturas, só que o leigo, ele não sabe. E às vezes tem muitos advogados que estão até desavisados sobre isso. Um outro ponto também é que o assistente técnico, ele também precisa estar em órgão de classe, né? Para o exercício legal da profissão. Não é só o perito. Então, você quer exercer a medicina, independente se vai ser no tribunal ou no consultório, você precisa ter o CRM. Você quer fazer a parte química, o CRQ. Isso para todas as profissões. Eu, como administrador, preciso estar registrado no CRA. Pessoal de TI, análise e desenvolvimento de sistema, tem muita gente fazendo aí a computação forense, mas não tem registro no órgão de classe. Eu já vou impugnar um laudo desse. Nem vou ler. Não tem assinatura, não tem o registro, está impugnado. E já chegou, Fernando, para você algum curioso? Já chegou um curioso, até engraçado sobre isso. Tenho muito contato com advogados, né? E um advogado mandou um currículo de um colega dele, se dizendo perito judicial na área de computação forense, que tinha administração também. Falei, manda o currículo, né? Daí eu fui olhar o registro do órgão de classe, a pessoa não tinha registro. Eu falei, doutor, como você me manda uma pessoa com currículo, ela nem está registrada no órgão de classe? Exercício legal da profissão, doutor. Me desculpa, já vou falar. Eu mesmo liguei para a pessoa, falei, olha, você tem 10 dias aí para fazer seu registro. Ali você já cortou. Ponto. E por que 10 dias? Se não fizer o registro, vai ser notificado para o órgão de classe. Ponto. Não tem conversa. Exercício legal da profissão. Não posso compactuar com quem não tem registro. Tá certo. E quais são os principais erros de quem não se capacita ali de maneira certa? O que ele pode trazer de dano, tanto para ele, quanto para o cliente dele, ação, enfim? Olha, os danos podem ser gigantescos, né? Vamos lá. A pessoa que não se capacita, ela acha que fazer um curso aí rápido, sem fazer qualquer preparação, e tentar se aventurar, ela vai encontrar peritos extremamente qualificados na vida dela. É a mesma coisa quem está acostumado a jogar futebol só de domingo, querer disputar uma partida de futebol com o Messi. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. E vai passar vergonha de forma pública.
né? E isso também pode gerar danos para o cliente. Os advogados, a hora que perceberem que aconteceu algum tipo de erro, eles podem tomar medidas cabíveis, vamos supor, entrar com processos de danos morais, danos materiais, indenizações. Além da vergonha no cash. Exatamente. E tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Tá certo, tem que andar na linha. O Fernando, e cita aqui pra gente alguns itens, assim, essenciais para quem tá querendo começar. Tá. Para quem tá querendo começar, antes de mais nada, certificar que está inscrito em órgão de classe, independente da profissão, né? Esse é o pré-requisito para exercício legal da profissão, tá? O segundo é fazer um curso de perícia judicial. Por quê? Quando a gente vai fazer a faculdade, ou a pós-graduação, MBA, mestrado, independente da quantidade de cursos que você fez educacional, não te preparam para a parte jurídica, para a parte forense. Então é importante você fazer um curso voltado para isso, né? Então, por isso eu criei um curso com 60 horas, a média de mercado é 20 horas, então o meu, ele extrapola essa média, porque eu tomei o máximo cuidado para poder preparar, para poder conversar, pegar na mão do aluno, né? Então, é fazer um curso de preparação para perícia, tá? O segundo ponto é ter um computador bom para você poder redigir laudos, ter conhecimento de pacote Office, porque você vai ter que mexer com Word, vai ter que mexer com Excel, montar planilhas. Então, é importante essas preparações. Além disso, ter um certificado digital para você poder acessar os processos dentro da justiça, que hoje é tudo através de certificado digital. Então, essas são as preparações para quem quer iniciar. E isso o IBPJude apoia, ensinando passo a passo, e inclusive damos dicas de peritos, de até mesmo as minhas experiências, o que fazer e como não fazer, o que fazer para dar certo, como você receber nomeações. Então a ideia é essa, de princípio, esses são os requisitos básicos para poder iniciar numa perícia judicial. Foi a partir desse sucesso todo ali na perícia, nos laudos, que você criou o Instituto. Vamos falar um pouquinho do Instituto, o IBPJude. O que traz de benefícios para os peritos que estão nessa plataforma, que estão ali contigo? Vamos lá. O fato de você fazer parte do IBPJude, você está dentro de um ecossistema que eu criei, tá? Que isso liga tanto de forma pública na internet, onde os tribunais de justiça podem fazer acesso, defensoria pública pode fazer acesso do cadastro dos peritos que estão lá. O perito judicial cadastrado dentro do IBPJude, ele tem os dados dele, tem o registro de órgão registrado lá, eles têm o telefone, e-mail para poder divulgar. E não tem intervenção nenhuma do IBPJude, a gente não ganha nada para... fica com uma porcentagem? Não. Todo o contato feito é direto com o profissional, né? Então a gente promove isso para poder ajudar os peritos judiciais. Por quê? Dentro dos órgãos de classe, seja CRM, CRA, Corecon, né, eles não divulgam de certa forma, dando uma ênfase para o perito judicial, né? Eles falam sobre o conselho de classe, sobre outras coisas, e isso falta no mercado alguém que cuide dos peritos judiciais. E de tantas reclamações de colegas, o órgão não faz nada. Falei, não, o órgão não faz nada, mas a gente tem que tomar uma atitude. E de tanto falar, a gente precisa tomar uma atitude, eu acabei tomando essa atitude. Não esperou. Não. O legal é que ali é uma oportunidade tanto para quem precisa de um perito e para o próprio perito que ele está ali numa vitrine. Sim. Então ali é como se fosse... Não é uma venda dele, mas assim, é uma oportunidade de quem precisa o procurar, o investimento dele já está ali na tela, na internet, para qualquer pessoa. Ajuda bastante, porque até um cuidado que eu tomo, quem vai se colocar nessa vitrine do IBPJude, eu vou investigar se é um profissional habilitado, se a pessoa tem registro no órgão de classe, né? E eu faço uma investigação para depois aprovar a pessoa a divulgar seus trabalhos na plataforma, né? E então, assim, é extremamente seguro para os advogados, extremamente seguro para o cliente, para as empresas, porque eu mesmo faço essa verificação. Como que é esse processo de aprovação, Fernando? Esse processo de aprovação, as pessoas se inscrevem dentro do IBPJude, né? Querendo divulgar seus trabalhos dentro da plataforma. Não necessariamente precisa fazer o curso dentro do IBPJude, tá? Mas o fato de a pessoa já ser perita judicial, ela pode divulgar lá, não tem problema nenhum. Só que eu vou me certificar. Por quê?
Ministério Público olha o meu site, o IBPJude, Defensoria Pública, advogados. Então, constantemente, também sou fiscalizado. Então, tomo muito cuidado em quem está na nossa plataforma, né? Então, assim, primeira coisa, olhar quem que é o profissional, tá? Depois, ver se tem o registro em órgão de classe e ver onde a pessoa fez esse curso, né? Se é para uma instituição válida. Tá? Inclusive, até posso falar uma outra coisa que as pessoas não sabem, né? Ter nome sujo impede de entrar na perícia? Não. O judiciário não consulta se a pessoa tem nome sujo ou não. Ele quer saber se você é uma pessoa que está habilitada e tem conhecimentos técnicos. Problemas financeiros, todo mundo tem. Então, às vezes a pessoa fala, não vou fazer o curso agora, eu tô com dificuldade financeira, tenho que apresentar laudo na justiça, vão puxar o Serasa. O Tribunal de Justiça, eles não olham isso. Eles querem saber se você é uma pessoa habilitada e uma pessoa técnica. Inclusive, a perícia judicial ajuda você a organizar suas finanças. Legal isso. Legal. Ô, Fernando, e você acredita que essa é uma oportunidade, é uma forma de escalonar a empresa? Sim. O que acontece? O perito judicial, por si só, ele traz muita autoridade, né? E essa é a ideia da perícia. Então, vamos supor, falar agora de um contador, né? Ele tem um escritório dele, né? E ele dá orientações para o cliente. Mas quando ele se torna perito judicial, o peso da orientação é muito maior. O cliente, ele acaba respeitando muito mais. Não, mas ele é perito, né? Então, vamos seguir aqui, porque a gente não pode fazer isso, pode ter problema. Da mesma forma, eu como administrador, oriento meus clientes também. Olha, não faça dessa forma que vai ter problema. Ah, mas por quê? Porque eu estou lá na ponta final, onde os problemas acontecem. Então, eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Então, não faça. Fernando, uma curiosidade aqui. Sim. Primeiro, eu queria saber o nome desse curso, para o pessoal que está nos assistindo. E lista, assim, umas cinco vertentes importantes, como honorários. O que você ensina a essa pessoa para ela se tornar um perito? Vamos lá. O nome do curso é Perícia Judicial para Profissionais Liberais. Então, já deixo muito bem claro que todos os profissionais liberais podem fazer esse curso de perícia judicial, tá? O que eu ensino no curso? O curso ensina como atuar como perito judicial, como se cadastrar nos tribunais de justiça para todo o Brasil. Então, você estando em São Paulo, você pode atuar como perito judicial na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né? Por exemplo, no meu caso, na área da administração, muitos processos são digitais. Então, não tenho que ir até a empresa. Eu recebo os balanços contábeis, eu recebo os fluxos de caixa, eu recebo extratos bancários, contratos bancários. Então, eu apenas analiso documentos e faço isso em nível Brasil. Tá? Então, assim, eu ensino essa parte de poder se cadastrar nos tribunais, eu ensino a como construir um laudo. De igual você vai fazer um trabalho acadêmico, que você precisa seguir umas normas da ABNT, ter capa, ter sumário, ter introdução, os capítulos, é isso que eu ensino passo a passo de como montar um laudo de uma forma ética, de uma forma profissional, com excelência, para que esse laudo seja aprovado e homologado em juízo, trazendo resolução dos problemas, né? Então, ensino passo a passo. Depois, são dicas do dia a dia, de como montar os honorários. Eventualmente, algum advogado ou as partes podem tentar impugnar os honorários. Ah, você está cobrando muito. Como você defender isso e justificar os honorários. Como montar quesitos estratégicos. O que são os quesitos? São as perguntas. Às vezes, uma vírgula ali numa pergunta muda todo o sentido. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Ensino os meus alunos a como redigir um laudo, a como prestar atenção. Cuidado com as pegadinhas, porque os advogados são ótimos com perguntas. Eles vão fazer de tudo para defender os interesses dos clientes dele. E, às vezes, muitas vezes, colocando o perito em saia justa. Então, eu preparo os peritos, os meus alunos, para não entrar em saia justa. Quer dizer, os alunos já saem preparadíssimos para tocar um laudo. Sim, inclusive, meus alunos, eles têm meu WhatsApp direto. Você dá esse suporte. Me dou esse suporte, inclusive a gente faz amizade, né? Então a gente vai ajudar os amigos. Eles me ligam, olha, eu tô com esse problema, o que você acha? Eu falo, olha, eu não sou dessa área, né? Porque às vezes são áreas muito específicas, mas vamos pensar o seguinte, se a gente for por esse caminho, o que você acha? Não, faz sentido, vou por esse caminho. Que legal. Você já tem essa sagacidade de tantos anos de profissão. Sim.
Isso da expertise e o fato de estar sempre conversando com outros peritos de diversas áreas, né? Então, isso também engrandece. Eu estou sempre aprendendo com os próprios peritos. Muito bom. Fernando, e você é autor de 5 livros. Sim. Né? Conta um pouquinho, fala do nome deles e conta um pouquinho pra gente dessa... Vamos lá. O meu primeiro livro, e o mais queridinho, é O Caminho da Perícia Judicial para Profissionais da Administração. Eu criei esse livro porque não tinha nada no mercado específico para administradores. Inclusive, os administradores ainda estão muito inertes à perícia judicial, onde os contadores e economistas já saem na frente dos administradores. Falei, não, vamos reverter esse jogo aí e trazer mais equilíbrio. Então, eu trouxe um livro chamado O Caminho da Perícia, onde eu mostro todo o caminho para os administradores. Existem mais de 110 áreas restritas e privativas para os administradores. E eu falo de cada uma delas no livro, mostrando 110 caminhos que eles podem seguir, né? Depois disso, os médicos, engenheiros, arquitetos começaram a falar, tem livro para minha profissão? Eu falei, não tenho, mas falei, tá aí uma oportunidade. Daí eu reconfigurei o livro, O Caminho da Perícia Judicial, e fiz o livro a Perícia Judicial para Profissionais Liberais. Né? E nesse livro, de uma forma mais ampla, abordando diversas outras profissões, eu falo do Código de Processo Civil e como se tornar perito judicial sem a necessidade de concurso público. E esse já é mais amplo, que cabe para todas as profissões. Inclusive, as pessoas, antes de comprar o curso, às vezes compram o livro. Gosto de falar, agora eu vou fazer o curso, porque o livro é muito mais barato que o curso. E já é um início para a pessoa, né? Então, as pessoas às vezes começam pelo livro. Depois disso, escrevi o SG na Prática, né? Direcionado para profissionais da administração. Sempre puxa a sardinha para a administração, né? E eu ensino lá quais são os caminhos da pessoa atuar dentro da sustentabilidade, dentro dos pilares do ESG. Inclusive, no livro, eu abordo as ODS, que são os Objetivos Sustentáveis, né? Que é criado pela ONU, e falo também da Agenda 2030, que as empresas precisam se adequar. E isso eu falo de uma forma para os administradores abraçarem o campo do ESG, né? Então, eu trago em detalhes quais são as áreas que os administradores podem atuar dentro da governança corporativa, da sustentabilidade também. Depois disso, eu criei um livro pequenininho chamado Game Over nas Finanças, que eu faço um alerta sobre os vícios em jogos, né? Não vou falar aqui quais são os aplicativos, né? Mas dentro do livro eu falo quais são os vícios e quais são os crimes que estão por detrás disso, né? Pra gente tomar cuidado. Então é um alerta, é um livro baratinho, R$ 9,90, gente, vale a pena. São todos digitais, Fernando? Todos digitais, estão na plataforma da Hotmart. Então a compra é através de uma plataforma segura, existe reembolso se a pessoa não gostou, tudo muito tranquilo, tá? Mas as pessoas normalmente compram o livro e vai comprar o próximo livro, né? E por último, eu lancei agora o Pulo do Gato, ensinando os segredos da perícia voltada para administradores. Porque como eu escrevi um livro, O Caminho da Perícia Judicial, e lancei o curso, eu senti a necessidade de complementar isso. Mas para não fazer o volume 2 do livro e nem lançar um próximo curso, eu criei cerca de 80 perguntas e respostas, igual a gente está conversando aqui, direto ao ponto sobre a perícia judicial. Por exemplo, uma das perguntas lá, o que o perito deve fazer se o laudo dele for impugnado pelas partes? Lá eu conto. O que o perito deve fazer se os honorários são impugnados? Eu conto passo a passo. O que o perito deve fazer se ele comete um erro grave no laudo? Então, tudo isso eu venho revelando dentro do processo. Tá? Já é uma apostila, então. Já vai tirando as objeções, os obstáculos para os peritos. Já está com a resposta ali. Exato. Então, a gente já sabe que tem 3 passos para a pessoa se tornar perito. Comprar o livro do Fernando. Sim. Fazer o curso e estar no Instituto. Aí é um sucesso. Exatamente. Fernando, e fala ali para aquela câmera onde as pessoas te encontram para tirarem as dúvidas, para já começarem a ingressar nessa grande oportunidade que você está propondo. Perfeito. Eu atuo muito no LinkedIn. Então, lá vocês me acham como administrador Fernando Arias, estou no LinkedIn, mais de 15 mil seguidores, então assim tem uma força muito grande no LinkedIn. Depois disso vocês me acham também no Instagram, através do canal do IBPJude e o site ibpjude.org, tá? Deixo aqui o telefone também, 11 de São Paulo, 982350930. E fico à disposição de vocês. Muito obrigada por essa aula, por conseguir ali o podcast, ele pode alertar tantos profissionais liberais nessa nova oportunidade de trabalho. Perfeito. Obrigada por estar aqui contando. Fernando. Obrigado, eu.
Que conversa rica e cheia de aprendizado, né? Não é mesmo? A gente aprende muito aqui com os convidados, é muito bom. Muito obrigada, Fernando. E você que ficou até aí, já curte aqui esse canal ou qualquer plataforma e vem aqui se inscrever e fazer o seu podcast, o videocast com a gente. Se você tem um conteúdo relevante para passar para as pessoas, a internet ela pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então vem para cá, distribui conhecimento nas suas redes. Se você não está perto do nosso podcast, mas está perto de outros podcasts ou faça o seu stories, distribua conhecimento, porque com elas é assim.